Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre materiais aqui, um vídeo extra, né? Hoje eu vou usar a pipeline HDRP para a gente poder fazer um material mais complexo, né? Envolvendo várias camadas. Por exemplo, nesse caso aqui a gente vai fazer uma pedra que começa com grama e ela vai ficando pedra mais para cima, né? Eu peguei esse modelo aqui, um modelo gratuito lá no Bridge, né? Quixel Bridge, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta da Unreal, mas você pode exportar os assets aqui, seja a textura ou o FBX, né? A mesh dela. Tem alguns que são gratuitos e você tem uns créditos lá que você pode pegar gratuitamente também. Eu escolhi esse mesh aqui, que é o Forest Rock Ground, ok? Só para a gente conseguir fazer esse teste do layer de Masked. E basicamente, você instala o Quixel Bridge, você tem que fazer uma conta, né, na Epic Games, e aí você pede para fazer download disso aqui. Quando você terminar o download, você clica o botão direito aqui e vai em Go to Files, ok? Aqui ele vai exibir os arquivos do modelo, né? Aqui estão os FBX, né? O FBX Colod e o FBX em High. E aqui tem as texturas em 4K. A gente vai utilizar essas texturas para inicialmente a gente ver como é que fica, e depois eu vou também utilizar algumas outras texturas que eu tô fazendo aqui, que eu até mostrei num vídeo falando sobre Substance Painter, né? Então, como eu já fiz esse processo aqui, aqui no meu diretório eu criei um diretório chamado Nature Rock, né, que é o nome da asset ali. Criei aqui um diretório de meshes, que eu coloquei o FBX, que é essa FBX aqui, diretório de materiais, e peguei aqui as texturas, ok? Então aqui, quando a Quixel exporta, você vai ver que ele vem com o albedo, né, com a base color, e ele vem com algumas texturas aqui, que é o displacement, que é o fuzzy, o normal map, né, e vem o ruggedness, ok? Se a gente fosse simplesmente pegar aqui e criar um material normal para colocar, né, um lit padrão aqui, poderia botar aqui Nature Rock, a gente poderia estar usando a própria textura que já vem no modelo, né, que ela já vem divididinha ali e tudo mais. Mas vocês vão perceber o seguinte, que essa divisão aqui, ela é feita pela textura, né? O que é pedra e o que é musgo, né? O que é grama e tudo mais. Só que eu não quero utilizar essa textura. Vamos dizer que eu quero substituir essa pedra por um outro tipo de pedra. Ou eu não gostei desse musgo aqui e quero substituir por um musgo mais verde. Sei lá, entendeu? Você pode estar fazendo, ou até mesmo criar o seu próprio prefab, que é fazer um trabalho mais complexo. Você tem a opção de fazer isso na textura, caso você saiba, tenha conhecimento ali para poder mexer na textura. E caso não tenha, a gente tem essa opção aqui que o Unity tem no HDRP, que a gente vai vir aqui no pipeline e trocar ela para Layered Lit, ok? Você percebe que ele voltou a ficar branco aqui. Quando a gente olha aqui embaixo, ele vai ter algumas propriedades a mais, que são essas camadas. Então, você tem uma camada principal, uma camada secundária, você pode ter várias camadas. Você pode fazer um material super complexo, com várias camadas e tudo mais. E aqui ele pede um material para você colocar. Então, aqui eu vou colocar, primeiramente, o material aqui que eu vou botar da grama, ok? E depois um material de pedra qualquer. Perceba que no primeiro momento ele só colocou a pedra aqui, né? Falou, pô, tá meio estranho isso aqui. Não era para estar apresentando? Sim. O Layer Masked, ele precisa de uma outra textura chamada Layer Mask, que é uma textura para você falar aonde que é grama e aonde que é pedra. E aí como é que a gente faz para poder fazer isso, né? Por isso que eu exportei aqui os materiais originais do asset, né? Eu vou usar o Photoshop aqui, mas vocês podem utilizar qualquer outro editor gráfico aí que vocês tenham preferência, ok? E como é que foi o processo para mim? Isso aqui é o tal do Layered Mask, né? Eu criei aqui. E como é que eu fiz? Eu basicamente peguei o albedo
da máscara, do asset, né? Eu faço o carregamento... Ah, ele não tá deixando justamente porque é esse cara aqui. Eu peguei o albedo a textura albedo, né? Que é a textura base color. E basicamente o que eu fui fazendo é, utilizando essa ferramenta aqui de retângulo, de laço, né? Eu começo a contornar aqui o que é pedra, né? E aí eu vou fazendo esse processo aqui de contorno e não precisa ficar 100% perfeito, tá, galera? Eu venho aqui e crio uma outra camada, né? E eu coloco um gradiente, né? Aqui na opção do gradiente, eu criei um gradiente aqui que começa em preto, termina em vermelho, tá? O vermelho mais puro que tiver, FF, pode ser FF0000. E aqui eu coloquei radial. Nessa outra camada eu venho aqui e puxo o vermelho e vou deixando o que eu quero. O vermelho vai ser o que vai ser pedra e o preto vai ser o que vai ser grama, ok? E aí tem questões ali de divisão de camada. E para finalizar eu coloco aqui o fundo todo preto, tá? Então minha camada tem que ficar aqui. Então aqui eu posso ir fazendo contorno disso em todas as outras pedras, ok? Depois eu salvo essa máscara, vindo aqui em exportar. Exportar como? Aqui eu botei JPEG, né? Em 4K, que é 4096 e tudo mais. E aí eu já fiz todo esse processo, né? E criei essa máscarazinha aqui, ó. Bem porca, né? Não cheguei a fazer com muito detalhe, mas criei essa máscarazinha. E aqui, quando eu chegar agora e pegar essa minha máscara e jogar ali naquele campo do Layered Mask, olha só o que a gente tem aqui, ó. Que bonito. Então a gente já tem um asset que tá meio pedra, meio grama. E aqui eu tenho a possibilidade, inclusive, de poder mudar, né? Se eu quero mudar o tipo de grama, por exemplo, que eu tô utilizando aqui, ó. Eu vou trocando o material que eu estou utilizando e vai se adaptando, né? Eu posso mudar o tipo de pedra que eu estou utilizando, por exemplo, né? Posso colocar uma grama mais viva e tudo mais. Então esse aqui é o Layer Leach, né? Layered Leach, que é o shader de camadas do Leach, né? Você utiliza os materiais Leach e tudo mais. Esses materiais aqui que eu estou utilizando, né? Que é do Substance Painter, eu tenho um vídeo aí que você pode procurar falando sobre Substance 3D e Unity HDRP, né? Como é que você faz para poder converter uma textura do Substance Painter para utilizar ela no HDRP. Essas aqui eu já tinha feito previamente, né? E fica bem bacana. E eu acho que é isso. Valeu, até mais.